Bom dia, graça e paz ao Senhor Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020. Agora são 8 horas da manhã. Que bom estarmos juntos nessa manhã. Que bom podermos colocar nossa vida diante do Senhor. Como é bom saber que Deus ele cuida de nós de maneira muito especial. Ele sustenta a nossa vida, Ele nos guarda. E é tão bom dependermos do Senhor assim. Nessa manhã, agradecemos ao Senhor pela bondade maravilhosa que Ele tem sobre nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre tudo que temos, sobre João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, os versículos... Eu quero ler o versículo 4 agora, hoje, porque vamos enfatizar este verso. 1 João, capítulo 3, verso 4. O texto nosso é para estudar sobre esse tema que veremos, de 1 João 3, de 4 até 10. Mas agora nós leremos o versículo 4. E nós estamos estudando sobre manifestações espirituais e hoje nós continuaremos falando sobre aquilo que falamos no sábado, pela manhã, que é as manifestações espirituais e precisamos estar lutando contra o pecado. Então vamos lá, 1 João 3, versículo 4. Todo o que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. Quando pensamos nessa realidade do pecado, nós sabemos que por causa da nossa natureza humana, o pecado faz parte da nossa vida. A palavra do Senhor nos diz aqui em João mesmo, um pouquinho à frente, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para nos libertar das obras do maligno, das obras do diabo, do poder do pecado. Em Jesus, na cruz do Calvário, Ele deu, com a sua morte e ressurreição, Ele deu toda a possibilidade a todo ser humano de não viver mais sob o domínio do pecado. Mas mesmo entregando a vida a Jesus, sendo libertos do pecado, nós ainda sofremos as consequências ou as ações da malignidade, do pecado, e ainda pecamos por causa da nossa natureza carnal, mas somos salvos em Jesus. Então João está dizendo aqui uma verdade muito linda: a manifestação dos filhos de Deus, ela acontece, a manifestação espiritual dos filhos de Deus acontece através da luta contra o pecado. Precisamos estar lutando contra o pecado. E nós, rapidamente no sábado, nós vimos que o pecado é rebelião, o pecado traz consequências, situações pecaminosas tornam-se empecilho para a conversão de outras. E nós temos que entender uma coisa. Hoje nós vamos enfatizar duas coisas nesta luta contra o pecado. E a primeira delas é o seguinte, que é perigoso se acomodar a uma vida pecaminosa. Vou repetir, é perigoso se acomodar a uma vida pecaminosa. Por quê? Porque o que a palavra de Deus nos diz, o que João nos diz aqui, é que todo aquele que vive habitualmente no pecado, vive em rebeldia, porque o pecado é rebeldia contra a lei. Então, é perigoso. E a palavra diz aqui, viver habitualmente. Essa expressão que João usa, ela pode significar também, para uma compreensão melhor nossa, significa fazer, construir algo, fabricar ou causar alguma coisa, realizar algo, manter, praticar, efetuar, e tudo aquilo que gira em torno disso, inclusive cometer, ganhar, agir em favor de alguma coisa. A palavra pecado, ela quer dizer ato pecaminoso, ou então a pecaminosidade como estado ou condição do pecado. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre isso, ele coloca como um poder invasor na vida humana, como foi realmente lá em Gênesis capítulo 3. Então, João está falando aqui, viver habitualmente o que? No pecado. E ele diz uma coisinha muito importante ainda. Ele diz, pois o pecado é rebeldia contra a lei. A palavra rebeldia poderia ser traduzida aqui por ilegalidade, transgressão, o pecado como um estado mental, algo que realmente é ilegal, algo que é ímpio,
que rejeita a lei de Deus. Então, por que é perigoso se acomodar à vida do pecado? Porque quando alguém gosta do pecado e começa a viver no pecado, mesmo sabendo que está errado, ele está em rebeldia contra o Senhor. Por isso que João diz, cuidado, não viva habitualmente o quê? No pecado. É perigoso. Mas também existe uma outra questão. Se é perigoso, nós sabemos o quê? Que há solução para a mudança na vida. Para mudar a vida que está o quê? No estado pecaminoso. Se alguém se encontra assim, se talvez a sua vida, alguma coisa que há, que é pecaminosa, que não está certo, que vai contra o querer de Deus para a sua vida, existe solução. Porque Deus não tolera o pecado, nós sabemos disso. Mas Deus, Ele ama o pecador. Ele sabe, Ele mesmo inspirou Paulo a escrever: todos pecaram, estão carentes da glória de Deus, mas Ele mesmo também inspirou Paulo a escrever que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus não tolera o pecado, mas ama quem? O pecador. Como diz Isaías 55, a mão do Senhor está estendida. Ela não está encolhida para que não possa ouvir, ela está estendida. E o próprio profeta, Isaías 55, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Uma outra questão: existe solução para a mudança de vida? Sim, porque eu luto para o pecado e quem é de Deus deve lutar contra o pecado. Então, se eu entreguei minha vida a Jesus, se você entregou sua vida a Jesus, o salvo em Jesus Cristo, ele luta contra isso. O salvo em Jesus não se conforma com pecados na sua vida. Ele vai lutar e seja o que for, ele não vai ter o desejo de viver naquela vida pecaminosa, porque é isso que é cortado quando entrega-se a vida a Jesus. Não tem mais o desejo pela vida pecaminosa, lutamos contra ele. E sempre existe oportunidade para o quê? Para mudança de vida. Existe uma frase que diz o seguinte: olha, fuja do pecado, porque ele vai matar você. A palavra de Deus diz isso em Tiago, aqui também em 1 João. O Senhor Jesus disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Porém, Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Assim, João nos exorta e nós entendemos que nós devemos o quê? Lutar contra o pecado. Se você está acomodado a uma vida pecaminosa, lembre-se, existe solução para a mudança de vida, que é quem? Que é Jesus. Se olharmos aqui para a própria carta de João, né, no capítulo 1, no versículo 8, 9 e 10, quando nos diz assim: se dissermos que não temos pecado algum, vou ler de novo. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e sua palavra não está em nós. Oportunidade, então, de conserto de vida é dada pelo Senhor. Então, eu e você devemos avaliar, fazer uma análise da nossa vida. Como está a nossa vida? Você tem lutado contra pecados habituais? Uma vez uma irmã disse, num culto de oração, nunca esqueço disso, uma Marta, lá em Três Pontas, disse: olha, nós muitas vezes temos pecados de estimação. Já imaginou que tristeza? Nós precisamos colocar nossa vida diariamente diante de Deus, momento após momento, para que o Espírito Santo esteja trabalhando em nós, identificando em nossas vidas aquilo que está errado, para pedirmos perdão ao Senhor, para que não vivamos não mais onde? No pecado. Deus não quer que a gente viva escravo do pecado. Deus nos deu Jesus para sermos libertos do pecado. Por isso eu e você precisamos desfrutar disso. Vamos orar nesse momento, mas eu convido você, vários irmãos estão dando bom dia aí, rola a tela aqui do celular e vejo aqui. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe cada um que esteja cuidando, mas vamos juntos avaliar algo pecaminoso que temos insistido em viver, que temos assim deixado que
tome o lugar da adoração a Deus na nossa vida. Às vezes nós pecamos contra o cônjuge, contra os filhos, contra os pais. Às vezes pecamos contra colegas de trabalho. Pecamos em situações que, para trazer vantagem à nossa vida, vantagens financeiras, vantagens emocionais. Deus, Ele conhece todas as coisas, mas Ele está pronto a nos perdoar, mas também a nos dar condições, forças, capacidade para lutarmos contra todo tipo de pecado na nossa vida. Por isso, coloque sua vida diante de Deus e peça: Deus, por favor, me ajude a lutar contra os pecados que há na minha vida. Fale para Deus: Deus, expurga, extirpa, acaba, limpa a minha vida desses pecados. Trabalha na minha vida. Vamos orar? Vamos orar para Deus isso? Vamos dizer ao Senhor que precisamos disso. Senhor Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é bondoso. Obrigado porque em Jesus Cristo temos perdão dos nossos pecados, porque Ele nos remiu na cruz através do derramar o seu sangue, que nos purifica de todo pecado, como diz a palavra do Senhor. Ó Pai, em nome desse Salvador maravilhoso, desse amor de Jesus, desse Salvador amoroso, nós clamamos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude a lutarmos contra o pecado, a identificarmos o que está errado em nossas vidas e não termos o hábito de viver no pecado. O Senhor sabe como somos frágeis, o Senhor sabe como precisamos do agir do Senhor e por isso clamamos misericórdia, graça, perdão, capacitação. Ó Pai, visita as nossas vidas de uma forma especial. O Senhor está em nós pelo seu Santo Espírito, mas esse pedido de visitação é no sentido de um trabalho, uma ação diferencial do Senhor nos nossos corações. Ó Pai, trabalha em nós, faz aquilo que o Senhor precisa ser feito, que o Senhor precisa fazer. Ó Pai, nós nos abrimos ao trabalho do Senhor. Ó Pai, que a nossa vida não seja uma vida de acomodação ao pecado. Pelo contrário, que lutemos contra pecado e pecados nas nossas vidas. Abençoa-nos, ó Pai, nós temos tanta necessidade do Senhor, do seu amor, da sua misericórdia. Cuida, Pai, de tudo que cada um de nós tem passado. Sustenta-nos financeiramente, fisicamente, espiritualmente. Cuida dos que estão enfermos, ó Pai. Cuida dos que estão em tratamentos de doenças crônicas ou doenças que surgiram. Em nome de Jesus, ó Pai, sara cada um, cura milagrosa e poderosamente. Cuide dos que estão infectados com Covid, Pai. Cura-os também, ó Pai, para a glória do seu nome. Ó Deus, há pessoas que estão nas UTIs, nos leitos das enfermarias, há pessoas que estão nas suas casas, em quarentena. Ó Pai, coloca a sua mão sobre cada um. Pai, nós precisamos tanto da vacina, Pai, que o Senhor faça isso acontecer para a glória do seu nome. Continua a cuidar das nossas vidas, do nosso coração, em tudo dependemos do Senhor. Cuida da nossa nação, da economia, da governabilidade, dos nossos governantes, todas as esferas, nacional, Pai, federal, estadual e municipal. Continua a derramar sua graça sobre nós, ó Pai. Ó Pai, cuida das igrejas, Senhor, do seu povo, dos pastores, dos missionários, dos líderes. Faz um avivamento no meio do seu povo, ó Pai, que comece em cada um, comece na minha vida, na minha família, comece na vida dos líderes, dos pastores, e que o Senhor faça uma grande obra nessa nossa nação que precisa tanto do Senhor. Continua cuidando dessa segunda-feira, tudo que temos para fazer. O Senhor derrame sua graça cada vez mais sobre nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, que você tenha um bom dia debaixo da graça do Senhor. E quero lembrar você, se esse vídeo edificou a sua vida, compartilhe com outros para que outros sejam edificados também. Deus abençoe a sua vida, tenha um bom dia, na paz do Senhor. Amém.